Ok, acho que já dá pra gente começar a ensaiar, né? Bem, primeiramente, bem-vindo todos, né, e todas. Essa é a segunda live que eu estou fazendo e, na verdade, assim, o tema escolhido, ele... Oi, Rafa, tudo bom? O tema escolhido, ele é proposital porque hoje em dia se fala muito de inteligência emocional, né? Inclusive se dá muita ênfase a isso no campo empresarial de uma forma geral, como sendo, Horácio, tudo bom? Nádia, como sendo uma coisa fundamental para o sucesso de uma pessoa. E aí entra o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: vai partir de que perspectiva de sucesso, né? Porque o sucesso em si ele tem várias perspectivas. Eu parto de uma perspectiva e estou fazendo o preâmbulo aqui para a gente entrar no assunto propriamente dito. Eu parto da perspectiva de que sucesso é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente conseguir um bocado de dinheiro e ficar de bem com a vida aí, financeiramente falando. Mas uma pessoa pode achar, claro, muito importante ter sucesso na vida profissional. E hoje a inteligência, o desenvolvimento da inteligência emocional é tida como um fator primordial, né, para que essas pessoas se desenvolvam profissionalmente e tenham um sucesso nesse campo. Mas aí eu vou partir da seguinte premissa. Eu vou fazer uma buscada lá atrás, historicamente, de quando é que surge essa coisa da inteligência emocional, né, por a importância que é dada a essa inteligência emocional. E gostaria de dizer também o seguinte: quem quiser participar ao vivo do debate, fica à vontade. Só é solicitar aí a entrada e eu abro espaço aqui, a gente faz um dueto, sem problema nenhum, tá certo? Mas a inteligência emocional, ela é uma coisa particularmente assim, dentro do campo da psicologia, ela vem sido abordada mais por influência da neurociência mesmo, né? E ela surge basicamente assim, desponta como uma coisa interessante para o mundo no final do século XX, né? No final do século passado. Mas antes mesmo de um cara chamado Daniel Goleman, que é vamos dizer aí, considerado o pai, né, da inteligência emocional, que não é verdade, né? Na verdade ele só apenas conseguiu divulgar de uma forma ampla internacionalmente, né, através do best-seller dele, Inteligência Emocional, que foi um sucesso de vendas e todo mundo queria esse negócio porque era importante você saber o que era esse negócio da inteligência emocional, que passou a ser o milagre da vida das pessoas, né, em todos os sentidos. Mas há um tempo atrás, né, na segunda metade do século passado, a psicologia veio ramificando de certa forma, né, algumas linhas de pesquisa foram surgindo de forma muito importante, né, eu posso mencionar aqui o comportamentalismo de Skinner, que surge na psicologia como sendo uma maneira científica de abordar a psicologia. O que é que o comportamentalismo falava? Né? O que é que Skinner dizia para o mundo? Que se eu tiver um ambiente controlado, né, e eu soltar estímulos específicos, eu vou ter respostas específicas. Então, não interessa muito o que passa na cabeça da pessoa em si para o comportamentalismo. O que importa é que eles acreditam que o comportamento humano ele é passível de condicionamento. Então, isso é verdade, porque até certo ponto a gente consegue visualizar, mesmo quem não é da academia, né, de pesquisa, a gente consegue visualizar isso no dia a dia, porque, por exemplo, as leis de trânsito, as leis de uma forma geral, são elementos de condicionamento do comportamento, né, em massa, vamos dizer assim, dentro de uma cidade, dentro de uma região específica. Então a gente sabe que se a gente parar hoje em dia em cima da faixa de trânsito, a gente vai ser multado. E esse pensamento de que eu posso ser multado faz com que eu molde meu comportamento para não parar o carro em cima da faixa de trânsito. Na escola acontece a mesma coisa. Na escola o que acontece é
a gente senta enfileirado, o professor dá aula lá na frente, todo mundo fica observando o professor. Quem falta, quem está presente leva presença, obviamente. Isso conta mais na frente para avaliação. As provas têm uma nota, a nota pode ser boa, pode ser ruim, você pode ter que ir para recuperação ou não, e assim por diante. Então, o comportamentalismo está em tudo, né? Na educação dos nossos filhos, no dia a dia, na própria empresa que a gente trabalha, se trabalha em gestão pública, se trabalha em empresa particular, tem comportamentalismo. Então, assim, a teoria em si é muito robusta e na prática funciona. Só que existem elementos, né, dessa teoria que surgem, por exemplo, do tipo, mas tem os insurgentes, o pessoal que diverge disso aí, que não se molda a esses elementos aí do controle social, vamos dizer assim, ou do controle de uma forma geral. Então, assim, é verdade, né? Isso é uma coisa que a gente entende como o comportamento, ele é controlável, até certo ponto, mas tem uns elementos aí que passam dentro da cabeça da pessoa, que é justamente o que o comportamentalismo tentava evitar, né? Que aquilo que passa na mente da pessoa ninguém sabe, e não sabendo disso, os resultados podem ser diversos, né? E aí eu não vou entrar em nenhum assunto assim, vamos dizer, atuais, como a Covid, essa coisa, porque se você pensar direitinho, você, a partir disso que eu já falei aqui, você vai conseguir identificar uma série de elementos, né, do comportamentalismo nisso também, e dessa coisa de que, na verdade, é controlável até certo ponto o comportamento, mas você vê coisas no comportamento humano também totalmente destoante daquilo que as regras sociais impõem. Beleza. Aí vocês vão perguntar, mas está falando de inteligência emocional, por que traz comportamentalismo? Bem, porque eu queria, na verdade, trazer outros elementos para a gente poder chegar nesse aspecto da inteligência emocional. Aí surge também um movimento, lá na segunda metade do século passado, também vindo da neurociência, de um pesquisador, né, um neurocientista, que contestou essa coisa do teste de QI, que era o coeficiente de inteligência, né? Ainda, né? Que era, na verdade, o único instrumento que media essa coisa da inteligência humana. Acontece que Howard Gardner chega e fala o seguinte: o teste de QI ele é baseado em resoluções matemáticas, lógico-matemáticas. Como é que eles podem, como é que esses testes podem avaliar o ser humano se existem outras nuances do comportamento humano? Boa noite a todos que chegaram aí, a Cláudia chegou, o Augusto, né? E outros, a Gi Castrolima, bem-vinda. A gente está falando aqui já na introdução sobre a inteligência emocional, e eu estou falando sobre essa coisa do teste QI. Então, Gardner fala, cara, isso aí não é suficiente, porque o ser humano ele tem outras inteligências. Ele tem inteligência sinestésica, ele tem inteligência espacial, ele tem inteligência pictórica, intrasocial, intrarrelacional, interrelacional, musical, linguística. Então ele surge com essa coisa das múltiplas inteligências. O ser humano ele tem várias inteligências, né? São diversas. Então só falar do QI, do teste de QI, não vai dar certo, porque ele só está avaliando uma inteligência que é a lógico-matemática. Então o que acontece aí é o seguinte: ele surge com esse livro, As 8 Inteligências do Homem, né? E a partir desse panorama, todo mundo começa a falar de coisas que não se falavam antes, como várias inteligências. O cara pode desenvolver muito a inteligência sinestésica. Cirque du Soleil, você vê, né, aqueles artistas ali extraordinariamente capacitados do ponto de vista da inteligência sinestésica. Você fica olhando assim, o que os caras fazem, as meninas fazem lá no Cirque du Soleil, é um negócio extraordinário, que você fica, são anos de treinamento para desenvolver aquele tipo de habilidade, né? E aí, isso aí cai dentro da inteligência sinestésica. A inteligência espacial, né? Aí vem os arquitetos, né? Vem as pessoas que trabalham com essa coisa do espaço, da noção, né, da tridimensionalidade, etc. e tal. É um tipo de inteligência específico. Pronto.